Muito bem, meus amados. Nós vamos estar estaremos iniciando hoje o quarto trimestre desse ano dos nossos estudos que nós já estamos fazendo aqui. Então, esses estudos foram estabelecidos pela Assembleia de Deus Ministério Belém, que é a CGADB, que nós costumamos estudar através dela. E deste trimestre aqui, ele vai falar sobre a justiça divina, ou seja, a preparação do povo de Deus através do livro de Ezequiel. A preparação do povo de Deus através do livro de Ezequiel. Paz do Senhor, Salete. Deus abençoe, viu? Paz, guerreiro. Desculpa, eu estava passando roupa e quando eu fui ver, já vi que estava passando o horário. Não se preocupe, nós já iniciamos aqui. Paz, Senhor. Deus abençoe. Vamos lá, então. Então, meus amados, então ele traz essa revelação. Ele vai trazer essa revelação para nós através do livro de Ezequiel, que é o livro da sua mesma autoria, né? Para todos os nossos entendimentos e para os últimos dias. E nesta primeira lição que nós estamos participando dela hoje, nós veremos que o Ezequiel apresentado como um atalaia de Deus. Como um atalaia de Deus. É uma palavra que a gente não costuma se relacionar muito com ela, então nós vamos aprender aqui, primeiramente, o que significa a palavra atalaia. Um atalaia de Deus. Atalaia significa que é aquele que vigia, é aquele que observa, é aquela pessoa que é um sentinela. É como se fosse um guarda de um quartel. Um guarda no quartel. É aquele que tem a função de, vendo alguma coisa errada, vendo alguma coisa diferente, de anunciar qualquer advento, qualquer evento adverso à normalidade, ele tem que anunciar, porque aí ele vai com isso evitar, ou seja, ele não vai permitir que o seu grupo ou a sua cidade seja pega de surpresa na relação com certas coisas. Então é isso que ele faz, ele vai anunciar para nós, ele vai vigiar, prestar atenção e anunciar para que nós não sejamos atacados, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Rocha, eu só vou tirar o teu som que tá barulho aqui, tá bom? Tá bom. Mas aí no momento que você quiser pôr para falar, pode pôr, tá? Então, meus amados, aqui nós estaremos aqui falando que esse local vigiado por ele, traz para ele certas responsabilidades com relação a esta relação com o cargo de profeta, com o cargo de atalaia que ele é. Mas nós vamos iniciar então com a leitura do texto que está em Ezequiel 3, versículo 16, vocês não precisam pegar, do 16 ao 21 e mais o 27. Vamos lá, 3, do 16 ao 21 mais o 27. Diz assim: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia. Nós já sabemos o que é atalaia, aprendemos. Sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nem falares para avisar o ímpio acerca de seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requerirei da tua mão. Olha que profundo. Então, o atalaia tem essa obrigação de avisar tanto os cristãos quanto os ímpios. E nós ainda temos essa função, nós temos essa função também, e responderemos por isso se não fizermos. Versículo 19. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, se nós avisarmos, ele pode perecer, ele pode morrer, mas nós seremos preservados, porque nós cumprimos o nosso papel, nós avisamos. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, eu o puser diante de um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste.
Viram só a profundidade? Então nós temos responsabilidades, tanto com relação ao iníquo, quanto com relação aos cristãos. No seu pecado morrerá. Suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão eu vou requerer. Então, se você deixar de avisar o cristão, tudo que o cristão fez até aquele dia que ele errou, não vai ser atestado por Deus. Mas além do cristão padecer, ele vai requerer o sangue dele das suas mãos, ou seja, das nossas mãos. Então nós respondemos por isso. Então nós temos que orientar tanto cristãos quanto ímpios. Nós temos que ser os atalaias de Deus para avisá-los, para alertá-los. 21. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Então assim nós salvamos a nossa alma. E vamos para o 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Então eu gostaria que vocês gravassem um pouco na mente aí, esse quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. E mais para frente nós tocaremos nesse assunto novamente. Então, meus amados, nós estaremos hoje falando para vocês a respeito do livro num contexto geral. Então eu não vou me aprofundar, não vou entrar, não vou ver detalhes. Então eu vou passar o contexto geral do livro, porque durante esses 3 meses que nós temos aqui agora para estudar esse livro, aí sim nós entraremos pontualmente. Aí sim nós vamos entrar pontualmente nele e passar a trabalhar ele. Me apareceu um negócio do antivírus aqui, fechou a tela inteira. Fechou a tela inteira aqui. Muito bem. Então eu não posso aqui, meus amados, deixar de estabelecer, eu não posso aqui de maneira nenhuma deixar de estabelecer que existe uma relação entre o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse, porque isso aí, no final de uma juntada, isso vai nos levar ao entendimento também do livro de Apocalipse, porque a importância do seu conteúdo, ou seja, a soberania de Deus e a vida das nações nessa relação com a soberania de Deus vai nos levar a o quê? Vai nos levar a refletir sobre a nossa própria relação com Deus, sobre a nossa própria relação com Deus, meus irmãos. E a nossa responsabilidade como atalaias de Deus que nós somos é alertar o povo sobre o quê? Sobre os erros, sobre conduta, sobre caráter, sobre, inclusive, personalidade, que nós podemos também interagir conosco mesmos e tentar nos corrigir em certas coisas. Então, sobre o livro de Ezequiel, ele pode ser dividido em 3 partes. Lembrem-se que eu vou falar o contexto geral, não vou me aprofundar, ok? Eles podem ser divididos em 3 partes. A primeira parte seria os capítulos de 1 a 24. Esse capítulo de 1 a 24, ele vai nos apresentar a ida para o cativeiro, ele vai nos dizer que Ezequiel ele ficou lá por 7 anos sem profetizar entre aqueles exilados. Entre aqueles exilados ele ficou sem profetizar, porque ele era sacerdote, ele era de uma linha sacerdotal, então ele era sacerdote, reconhecido, benquisto, ele agia, ele falava, ele orientava, todo mundo o atendia, então ele era um sacerdote, mas não um profeta. E ele ficou ali por 7 anos exilado, pois não, Solange? Não falei nada. Não, é que apareceu para mim aqui, mas tá bom, obrigado, viu? Então, meus amados, por esses 7 anos, ele ficou ali sem profetizar, sem falar nada, mas morando junto com eles. E depois desses 7 anos, ou seja, no 7º ano, né, a partir do sétimo ano, ele foi chamado, sim, para profetizar por Deus. Tendo como tema o quê? Deus chamou ele para profetizar, mas disse, você vai falar sobre o juízo, sobre a justiça e sobre a soberania de Deus. Juízo, justiça e soberania. Vocês viram como encaixa totalmente em Apocalipse? Juízo, justiça e soberania. Então se encaixa totalmente no nosso livro de Apocalipse, que nós
lemos e muitas vezes nós não entendemos. Então, se você quiser entender um pouco sobre Apocalipse também, basta participar dessas aulas que nós estamos tendo aqui, que vai acrescentar, vai trazer muita coisa, vai elucidar muita coisa que nós temos aqui na nossa cabeça, a cabeça da gente parece um emaranhado de fiozinho tentando ligar uma coisa na outra, né? Dessa vez eu acho que a gente consegue trazer de uma forma que fique entendível, né? E ele fala também, não somente do juízo, da justiça e da soberania de Deus, mas ele fala sobre falsos profetas, ele fala sobre falsos pastores, sobre falsos reis, sobre falsos sacerdotes, né? Então esse é o primeiro capítulo. Já o segundo capítulo, ele vai a segunda parte do livro, ele vai do capítulo 25 até o capítulo 32, né? E ele tem como alvo principal Israel como povo, o Israel como nação e não como reino dividido. Nessa época, na época do exílio, eles eram divididos, reino do norte e reino do sul. Então ele está falando para o reino de Israel no contexto geral. Por quê? Porque o povo diante de Deus, ele é um só. O povo diante de Deus é um só. E assim ele pronuncia o juízo, não só sobre o povo de Israel como um todo, mas ele anuncia também o juízo sobre as nações. E ele reflete 7 nações. Ele reflete 7 nações. Ele reflete 7 nações aqui, meus amados. Ele reflete Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. São 7 nações. 7 nações que ele refere. Se nós pegarmos ali o Mar Morto, ali Amon, Moabe fica do lado direito e aí começa a fazer, vira um círculo ali. Mas são essas cidades. E ele deixa claro que não era o Senhor, o Deus apenas de Israel, do povo de Israel, mas ele é o Senhor de todo o universo, de todos os povos, de todas as nações. Nós podemos ver isso aí claramente em Êxodo 19:5, podemos ver em Salmos 24:1, podemos ver em Apocalipse 4:11. Então, todos esses textos que os irmãos precisarem depois eu posso passar pelo WhatsApp se quiserem fazer a pesquisa. Mas o importante para nós era tentarmos ler o livro de Jeremias. É um livro longo, complicado, mas se fizer uma leitura contextualizada e depois a gente partir para as explicações nesse trimestre, vai ficar muito claro, vai ficar bem claro mesmo. Já a terceira parte desse livro, que vai do capítulo 33 até o capítulo 48, ou seja, até o final dele, ele profetiza o quê? Ele profetiza sobre a destruição de Jerusalém e profetiza que lá permanecem apenas quem? A destruição de Jerusalém é a retirada deles de lá e levada para o exílio babilônico. E ali permanece apenas, meus amados, aqueles que não eram desejados pela Babilônia. Pessoas incultas, pessoas aleijadas, pessoas pobres, ou seja, pessoas tidas como inúteis. Estes que foram deixados ali para trás. Deixaram eles ali porque eles tinham certeza que eles seriam improdutivos e que eles iriam sofrer. Deixando claro que Jerusalém não mais existia ou existiria como nação. Então ele só deixou ali o que eles tinham certeza que não ia produzir nada e que não se tornaria novamente uma nação. E é nesse momento, meus amados, que ocorre aquela famosa profecia do Vale de Ossos Secos, que muitas pessoas pregam a respeito dela, muitas pessoas falam, né? Então apresentam isso como uma restauração e trazem isso como uma pergunta, né? Ainda há esperança em meio ao caos? Tem ainda esperança em meio ao caos? As pessoas, quando pregam isso para nós, colocam isso na nossa vida como se nós estivéssemos mortos e nós fôssemos agora restaurados por Deus. Cabe. Mas, na verdade, esse texto ele se refere exatamente ao povo de Israel. Ele se refere exatamente ao povo de Israel. Navegando pelas palavras, nós podemos entender como sendo para nós, ou podemos fazer conjecturas, né? Mas esse texto é específico para o povo de Israel. Está em Ezequiel 37, de 3 a 7. Ele diz mais ou menos assim, meus irmãos, filho do homem, né? Acaso não poderão reviver estes ossos? É uma pergunta que Deus faz a ele, né? E aí ele responde, Senhor, tu sabes, né?
tu sabes. E aí Deus falou para ele, né? Profetiza sobre esses ossos, né? E aí ouvia a palavra do Senhor. E assim, ele diz que ele profetizou sobre esses ossos, ele farou sobre aqueles ossos, e aí Deus fez entrar sobre ele o Espírito, fez entrar o Espírito dentro dele, e aquilo foi profetizado, e aí viverão aqueles ossos, ele porá tendões sobre eles, fará crescer neles carne, vai trazer para eles o Espírito novamente para eles, e eles vão voltar a viver. E aí eles vão saber que Deus é o Senhor, né? E aí Ezequiel foi, profetizou, e é isso, é a restauração de Israel, é isso que quer dizer. Ou seja, meus amados, nós podemos aqui conjecturar, nós podemos imaginar, nós podemos pensar muitas coisas sobre esses textos, mas ele se refere à restauração da nação de Israel. Abrindo um pouco o leque do livro, meus amados, nós vemos, abrindo um pouquinho só para trazer um esclarecimento melhor, nós vemos que os assuntos dessa primeira parte do livro são alertas do juízo de Deus contra a prostituição, contra a idolatria, é a advertência sobre falsos profetas, sobre reis, sobre sacerdotes, como eu já havia dito lá atrás. Tem muitos textos que alertam sobre isso, Ezequiel 7, Ezequiel 13, Ezequiel 4, meus amados, é uma gama muito grande de textos que nós temos para poder fazer essas análises sobre essas repreensões que ele traz. E nós sabemos, como eu já disse no início para os irmãos, que ele é sacerdote, ele foi preparado para a função de sacerdote e que ele já era ouvido a respeito pelo povo exilado. E que após 7 anos do exílio, Deus separou ele e assim ele inaugurou o seu ministério profético, não é verdade? E nós já falamos sobre isso, já falamos sobre a soberania de Deus sobre todas as nações, mas tem um assunto que diz que desde a queda de Jerusalém, em 33, 21, aos oráculos, que é de 33 a 39, traz um relato dos judeus de todas as partes, incluindo a visão do Vale de Ossos Secos, que é a profecia sobre a restauração. Então ali ele fala sobre tudo isso que hoje se cumpre em Israel. E quando eu falo hoje, eu falo antigamente se cumpriu, porque foi restaurado, e hoje se cumpre em Israel. Nós temos uma promessa disso em Apocalipse também. Amém? Uma promessa em Apocalipse, conforme nós já falamos. Ou seja, sobre a regeneração. Então ele fala desde a queda de Jerusalém aos erros e a regeneração espiritual de Israel. Zacarias também fala disso em Zacarias 12, no versículo 10. Versículo 10. Já os capítulos de 38 e 39, de 38 a 30, já os capítulos 38 e 39, eles falam da invasão e da derrota de Gog, a Terra Santa. Gog invadiu a Terra Santa e foi derrotado. Então ele fala sobre isso. Nós temos alguma coisa sobre isso que se pondera muito, se fala muito em Apocalipse também, mas isso mais para frente nós estaremos falando com os irmãos. E aí ele termina, meus amados, com a visão do novo templo. A visão do novo templo, toda a Israel restaurada, com a redenção de toda a Israel restaurada, como resposta à sua primeira visão, que está lá em Ezequiel, desculpem, eu posso estar errando o nome aí, mas é Ezequiel 40 a 48, tá bom? Ou seja, da queda à redenção, é isto que fala o livro, da queda à redenção. O segundo assunto, ele vai falar sobre Jeremias profeta. Ele não é mencionado em nenhum outro livro do Antigo Testamento, ele não é mencionado em nenhum outro livro do Antigo Testamento. O seu nome significa fortalecido por Deus, ou forjado por Deus, ou fortalece Deus. Então esse é o entendimento do nome dele. E o pouco que se sabe dele é o que nós lemos na sua própria autoria. Então, com a leitura do livro, nós vamos descobrindo. Então, é ele mesmo falando sobre ele e profetizando. Tá bom? E ele ali anuncia o seu ministério. E
O livro também não informa, meus amados, o final do seu ministério. Nós sabemos apenas que o seu ofício durou cerca de 22 anos, mais ou menos. Essas são as informações teológicas que se tem. Sendo ele de Jerusalém e pertencendo a uma família sacerdotal, ele era filho de Buzi. Ele foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor junto com a primeira leva enviada, ou seja, ele foi junto com Daniel, enviado para o exílio da Babilônia, e Daniel estava entre eles. Isso você vai conseguir ler em Daniel 1, de 3 a 6. Daniel 1, de 3 a 6. Ali, Ezequiel viveu entre os exilados e exerceu seu ministério profético entre o povo, enquanto Daniel servia na corte de Nabucodonosor, como todos nós já sabemos e já ouvimos muito sobre isso, e está lá em Daniel 1, de 19 a 21. Jeremias também, já nessa época, já antes um pouco, já profetizava, e ele ficou ali em Judá, ele estava ali em Judá, diante do povo de Jerusalém, aquele povo que foi deixado, abandonado lá. Está em Jeremias 25, 1, 26, 1 e 27, 1, que ele está lá e ele ficou lá. Então vocês vejam bem, meus amados, que mesmo diante da guerra, mesmo diante de todos os problemas, mesmo diante de tudo aquilo que eles estavam passando, Deus coloca um socorro em cada local necessário. Daniel no local necessário, Ezequiel no local necessário, Jeremias no local necessário. Então ele supriu a necessidade do seu povo. E eu creio que ele faz assim conosco também. Nós, por mais que nós passamos por problemas, Deus está sempre ao nosso lado. Ele já deixou o Espírito Santo para estar conosco, passando por tudo isso, para nos fortalecer e nos tratar, né? O terceiro tópico, ele já vai querer explicar para nós um pouco mais sobre o atalaia. Ele esclarece que esse tratamento é dado aos profetas. Então os profetas, todos os profetas, eles são tidos como atalaias de Deus devido ao quê? Devido às responsabilidades que eles passam a ter como profetas de Deus. Como nós já falamos, de alertar sobre os perigos, assim como os sentinelas militares, eles que veem o que está errado, veem as coisas que estão fugindo do controle, e aí eles vão e alertam, né? Vão e alertam. Todo o capítulo 1, meus amados, se refere à sua primeira visão, ou seja, à inauguração do seu ministério profético. O capítulo 1 inteiro é isso. Em Ezequiel 1, 28 e 3, 14, dá até a impressão de que estes 7 dias, ele passou por 7 dias ali, e que esses 7 dias fosse um período ali de recuperação pelo impacto sofrido pela visão da glória de Deus. Veja que nós estamos falando aqui sobre a visão da glória de Deus. Desculpa, eu vou fazer um adendo aqui para os irmãos. Eu preciso comentar um pouco mais sobre o que nós vivemos hoje. Hoje, muitas pessoas dizem que viu a glória de Deus. As pessoas, eu vi a glória de Deus. Vocês vejam aqui, o profeta, ele se recuperou, ele levou 7 dias. 7 anos. Oi, Pedro, Deus abençoe, bem-vindo, viu? Solange, você falou alguma coisa? Não, guerreiro, eu não sei por que está dando isso. Eu vou cortar aqui, tá bom? Sozinho. Eu vou cortar aqui, quem sabe, não, porque fica ficando azul toda hora. Aí eu fico... Vou tirar, depois eu ponho para você, tá? Pedro, Deus abençoe, viu? Bem-vindo. Paz do Senhor. Então vocês vejam bem, meus amados, se um sacerdote, o profeta de Deus, Ezequiel, ele ficou 7 dias se recuperando do impacto que ele sofreu pela visão da glória de Deus. Hoje as pessoas falam que vem a glória de Deus, aí parecendo que não está acontecendo nada. Eu fico até constrangido de falar isso para os irmãos, mas eu sou obrigado a comentar certas coisas que a gente vê e ouve, principalmente pela televisão, né? Muitos hoje dizem ter visto a glória de Deus e permanecem do mesmo jeito, não se sentem mal, não se sentem... A nossa pastora lá, quando o Espírito Santo age de uma maneira muito forte nela, ela vai sentar, e é o Espírito Santo que já habita em nós, que traz ela para um poder um pouco maior, meus amados, ela já vai sentar. Agora a gente vê aí o profeta dizendo que está vendo a glória de Deus Meu Deus,
Eu fico, às vezes, isso. Desculpem, mas é que eu entendo desta minha maneira, e para mim isso seria uma coisa, segundo o que a gente aprende na palavra de Deus, impossível, né? A gente não pode permitir que as pessoas falem isso e a gente aceite como se não fosse nada, né? Se não fosse nada. Desculpem, mas é impossível, eu repito. A pessoa ver a glória de Deus, segundo a palavra de Deus, todo mundo que viu a glória de Deus ficou abalado. Moisés, os seus... Bom, não vou nem me prosseguir no assunto para não constranger alguém e não atrasar, porque o texto é bastante grande, né? Veja bem, Isaías 42, só vou complementar aqui. Isaías 42, meus amados, ele fala assim, eu sou o Senhor e este é o meu nome, né? A minha glória eu não darei a outrem e nem a minha honra. Nem a minha glória e nem a minha honra eu darei a outrem. Então é isso, é disso que eu estou falando, meus amados. Deus ele se refere ao profeta como filho do homem no Antigo Testamento, como filho do homem. Você veja, lá está no versículo 17, na parte A. Isto aparece por 6 vezes no capítulo 3 e aparece por outras 93 vezes ao longo de todo o livro. Isso é importante da gente saber também. Então, filho do homem, nenhum outro profeta recebe essa intitulação. Nenhum outro, eu estou falando de Isaías, Jeremias, os profetas maiores, menores, nenhum outro profeta recebe esta intitulação. Mas se nós pararmos para ver e prestar um pouco a atenção, Cristo se utilizava disso em si mesmo. Esta intitulação, ela está nos 4 evangelhos se referindo a Cristo. Então nós temos esta intitulação em Ezequiel e nós temos esta intitulação em Cristo Jesus nos 4 evangelhos. Por quê? Porque Jesus ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus e ao mesmo tempo ele é filho do homem, conforme está escrito em Romanos 1, de 1 a 4 lá. Ele é nascido de mulher. Então ele é também dessa maneira entendido. Então ele é filho de Deus, ele é filho do homem. Adão, meus amados, ele é a cabeça da humanidade pecadora e Jesus ele é a cabeça da humanidade redimida. Jesus é a cabeça da humanidade redimida e é através dele que nós recebemos a vida eterna, conforme nos diz Romanos 5, de 12 a 21. João 1, meus amados, João 1, de 12 a 13, nos diz assim, que todos aqueles que o receberem, ele deu o poder de que eles fossem feitos filhos de Deus. Então, nós também éramos filhos do homem, né? Mas com Cristo nós tivemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Pai do Senhor, pastor Gilson, boa noite. O senhor quer falar alguma coisa? Está sem som. Mas, senhor, só pedir perdão do atraso aí que estava atendendo. Acabei agora. Imagina, pastor. Deus abençoe, viu? Obrigado pela sua participação sempre. Muito obrigado. Então, meus amados, é dessa forma que nós temos como explicar para os irmãos. Então, quando nós falamos de filho do homem, nós vamos lá em Gênesis 6:2. Então, existe um problema muito sério com essa relação filho do homem, filho de Deus. E, só para deixar claro, não vou entrar em Gênesis 6:2, porque vai trazer um conflito, vai trazer algum problema. Em outra oportunidade, nós falamos sobre isso. Mas, eu preciso deixar claro para os irmãos. Filhos do homem no Velho Testamento, somente o profeta Jeremias. Desculpem, somente o profeta Ezequiel. Filho do homem, somente o profeta Ezequiel. E no Novo Testamento, através da restauração por Cristo, nós tivemos, crendo nele, recebendo dele e recebendo ele como nosso Salvador, o poder de sermos chamados também de filho de Deus. Se Cristo, meus amados, não se revelasse a nós jamais estaríamos na situação como nós estamos, podendo e tendo o poder de sermos chamados de filhos de Deus.
estarmos aqui hoje restaurados, participando de toda essa aula, essa reunião que nós estamos fazendo, aprendendo da sua palavra, nós hoje estaríamos totalmente destituídos daquilo que nós gozamos hoje, daquilo que nós hoje podemos usufruir como filhos de Deus que nós somos. E essa titularidade de filho de Deus não é para todos. Nós não podemos esquecer isso e nem confundir as coisas. A titularidade de filho de Deus não é para todos. Eu já falei para os irmãos lá em Romanos. Leiam Romanos que vocês vão entender exatamente o que ele quer dizer. Romanos, ele vai dar uma... Se pegar Romanos 1, de 1 a 4, você vai conseguir entender toda esta questão. Nós, aqueles que creem, aqueles que recebem e foram restaurados, batizados em Cristo Jesus e têm a relação com o Espírito Santo, buscam a santificação, esses podem ser tidos e chamados de filhos de Deus. Mas continuando, vamos lá. Deus, ele sabia que mesmo exilado, meus irmãos, o povo continuaria em rebelião. Mesmo exilado, ele sabia que o povo continuaria em rebelião. E assim foi constituído Ezequiel como profeta, ou seja, como atalaia para alertar o povo, como nós já explicamos fartamente para os irmãos aqui. E ali, meus amados, ele não buscava um resultado imediato, porque não teria. O povo estava exilado, então o povo estava passando por muita coisa, então ele não buscou ali um resultado imediato da sua pregação, ou seja, quando eu falo assim, eu estou falando de Ezequiel, ele não buscava aquele resultado imediato, a expectativa era advertir, ou seja, alertar continuamente, ou seja, corrigir o povo, responsabilizar o povo para que pudesse haver esta restauração, para que isso pudesse acontecer. Nós hoje estamos vivendo esta relação e nós somos alertados diariamente na nossa igreja, nós somos alertados diariamente aqui nas nossas aulas, somos alertados muitas vezes por leituras que nós fazemos e esses alertas que vêm a nós são para quê? Para nos reestruturar, para nos tratar, para nos preparar para esta restauração, para que nós possamos estar continuamente na relação com Cristo. Continuamente na nossa relação com Deus. E aí eu pergunto a vocês e gostaria que isso mexesse um pouco, né, com o coração de vocês, de uma maneira bem simples, mas que mexesse. Se todo esse propósito era divertir, alertar, corrigir, responsabilizar e tendo a finalidade de restaurar, né, o que é que nós estamos vivendo afinal? O que está te impedindo de se aproximar de Deus? Porque você ouve novamente, fala novamente, o profeta de Deus fala, o atalaia está ali falando e nós estamos achando que tem que ficar do mesmo jeito, tem que continuar do mesmo jeito. Quem somos nós, afinal, na relação com Deus? Na verdade, eu falo de nós, tá? Eu falo de nós.